Fala pessoal, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês tudo sobre a nossa análise de eficiência comparativa dentro de desempenho estatístico. Vou explicar o conceito e como nós podemos utilizar essas informações apresentadas aqui para melhorar o nosso operacional, tá certo? Então, vou começar explicando o que é essa análise. Basicamente, a eficiência comparativa ela tem como objetivo você conseguir comparar entre os eixos que são disponibilizados dentro dessa análise, como anda o seu resultado. Lembrando que nesse caso é o nosso resultado estatístico. Então nós temos, por exemplo, o eixo do filtro por hora, temos outros que eu vou explicar para vocês, mas você seleciona um deles e aí automaticamente a gente compara esse resultado por eixo. E por que isso é interessante? Porque conforme eu vou explicar aqui para vocês no detalhe, nós vamos conseguir entender onde estão os nossos melhores resultados estatísticos e onde estão os nossos piores resultados estatísticos. E no final do vídeo eu vou explicar para vocês também o que a gente pode fazer como execução com essas informações. Quais passos a gente deve tomar? É uma decisão muito particular de cada um de vocês, mas é importante a gente ter na cabeça que precisa ser tomada alguma decisão com isso, né? Se existe alguma necessidade de mudança. Então, vamos começar aqui explicando o que é apresentado dentro dessa análise. Então, como eu expliquei para vocês, aqui embaixo são os eixos, eles vão mudar de acordo com este filtro aqui, certo? Como é por hora, o filtro que está selecionado, e o eixo que é apresentado aqui embaixo é por hora, das 9 às 10, das 10 às 11 e assim por diante, e só é apresentado os horários onde tiveram operações, certo? Outra informação interessante, temos 3 categorias de operações, as categorias positivas, nada mais são do que as operações em que houve um resultado positivo, as zeradas, onde você saiu no 0 a 0, e as negativas, que foram os resultados negativos. Bem simples essa visão. Então, vamos começar explicando a análise para vocês. Existem 2 destaques, na verdade 3 destaques que são feitos nessa tela. Como vocês podem ver aqui, destacado das 2 às 3, dentro das positivas, destacado das 11 ao meio-dia o resultado negativo, e das 9 às 10 destacado as zeradas. Existe uma regra para que esses resultados sejam destacados. Então, aqui do lado direito inferior, nós apresentamos as regras de destaque, que vocês podem consultar a qualquer momento. Então, vamos lá. As barras destacadas, elas representam as maiores assertividades por categoria. E também não são elegíveis ao destaque as barras que têm menos da metade da média das operações. O que seria isso? Primeiro, em relação às regras, às barras destacadas. O maior percentual da categoria positiva vai ficar destacado, que é esse aqui das 2 às 3. O maior percentual da categoria negativa também vai ficar destacado, que é das 11 ao meio-dia. E o maior percentual das zeradas, que é das 9 às 10, também vai ficar destacado. A segunda parte da regra é que não são elegíveis ao destaque as barras que têm menos da metade da média das operações. O que isso significa? Em algum momento você tem algum horário, né? Pegando como exemplo o eixo atual de por hora. Se tem algum horário que você fez, por exemplo, uma operação, por mais que aquela operação estivesse com 100%, você pode ter destacado um percentual menor. Por quê? Porque isso significa que aquela única operação, ela não atingiu o volume necessário em relação à quantidade de operações comparada aos outros horários para ser destacado. Nesse caso, isso não aconteceu, porque no caso da categoria positivas, de fato, ficou elegível o percentual de 100%. Mas poderia, em alguma outra situação do resultado de vocês, que tivesse um 100% e ele não fosse o destacado exatamente porque existe elegibilidade. Aquele percentual ele tem que estar elegível. E a elegibilidade vem por essa conta aqui, que mostra exatamente aonde você está mais operando. Ok? Além disso, nós temos
as outras barras que não estão destacadas. Então, por exemplo, se eu passar o mouse em cima de qualquer barra positiva, da categoria positivas, ele vai apresentar para mim todas as outras barras positivas. Se a gente passar o mouse em cima da barra das zeradas, por exemplo, ele vai destacar todas, nesse caso só tem das 9 às 10. Se tivessem outras, iam aparecer destacadas também. E quando nós passamos em cima das negativas, ele também destaca todas as barras negativas que nós temos. Outra informação interessante, sempre que nós passarmos o mouse em cima de uma das categorias, ele vai apresentar duas informações. O total de operações, ou seja, todas as operações que estão dentro daquele horário, no caso desse eixo por hora, ou do período, dependendo se você selecionar algum outro filtro. E as operações da categoria. Nesse caso, como você está passando o mouse em cima das operações negativas, são 6 operações que referem-se a esse resultado negativo. Além disso, nós temos também um atalho de busca de quais são, no detalhe, essas operações que estão destacadas. Então, se você clicar em cima, por exemplo, dessa barra negativa, automaticamente vai ser apresentado todas as operações que referem-se àquele resultado. E aí você tem todos os detalhes de cada uma delas aqui. Já tivemos alguns tutoriais anteriores apresentados que explicam detalhes dessa tela do banco de dados. Então, se você não viu, volta lá na tela de banco de dados, análise personalizada, e você vai conseguir, ou até a de importação, e você vai conseguir, qualquer um desses tutoriais, entender no detalhe as informações daqui. Bom, uma vez dito isso, o que eu queria também passar para vocês são os outros filtros. Então, nós temos o filtro por hora, nós temos o filtro por dia. Como vocês podem ver, por dia é o dia da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Temos por semana, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Temos por mês, esse caso tem mais de um mês. Temos por ano, nesse caso só vai ter um. Por quinzena, certo? Numa janela de 30 minutos, é muito parecido com hora, só que aqui é quebrado ainda em janelas menores. E numa janela de 15 minutos, também quebrado em períodos ainda menores. Todos com o mesmo racional de regra de destaque e também com todas as facilidades de você poder clicar e visualizar as operações que referem-se àquela determinada categoria. Ok? Voltando aqui no exemplo inicial por hora, eu queria também explicar para vocês o tamanho das barras. Por exemplo, aqui nós temos 100% de assertividade das 2 às 3. E aqui a gente tem 80% de assertividade. E a barra de 80, ela está maior que a de 100. Por que que acontece isso? O tamanho da barra, ela não tem a ver com a assertividade. Ela tem a ver com a quantidade de operações realizadas naquele período. Então, claramente, das 9 às 10 é onde, nesse caso, se concentra o maior volume de operações, 35 operações. Aí das 10 às 11 já diminui para 13 e assim por diante. Então, o tamanho da barra, ele nada mais é do que a quantidade de operações, o volume operacional daquele determinado período. E aí, qual que é eu já expliquei o conceito por trás disso, mas vamos interpretar esse exemplo exatamente, né? Operacionalmente, a gente consegue ver que das 2 às 3 é onde se tem o maior percentual de assertividade, onde se acerta mais. Das 11 ao meio-dia é onde se erra mais. E das 9 às 10 é onde se zera mais, mas é onde tem a maior volume de negociação. Então, qual que seria, por exemplo, uma interpretação a ser dada aqui? Das 2 às 3, são poucas operações que nós temos, são 5. Ainda assim, ela foi elegível a aparecer destacada. Mas um outro horário onde também temos uma assertividade boa e, além disso, temos um volume grande de operações, é das 9 às 10. Então, esses são os dois horários, tanto das 2 às 3 quanto das 9 às 10, onde poderia se focar um pouco mais em relação, olhando apenas a hora,
um pouco mais o operacional, talvez aumentar o lote, porque você já está tendo um percentual de assertividade bom. Isso é um sinal interessante. Agora, das 11 ao meio-dia, por exemplo, que é onde você tem o maior percentual de negativas, talvez seja interessante não operar nesse horário, porque não é um horário onde você consegue um grande percentual de assertividade também. Então, o que acontece? Muitas vezes o nosso resultado, ele não é só feito do que nós fazemos certo, mas do que nós deixamos de fazer errado. E nesse caso, se você não está tendo um resultado final positivo, você só tirar onde você está errando já pode alavancar muito e até começar a te deixar positivo dentro do day trade. Então, nesse caso, uma das interpretações poderia ser não operar mais dentro dessa janela de horário, que é onde você tem o maior percentual de negativas. Isso por si só é pouco. A gente tem que analisar o operacional como um todo, mas é um indicativo e já pode, com uma tomada de decisão, começar já a evoluir o seu método operacional. Uma outra informação interessante é que todas essas informações destacadas, elas aparecem aqui na tela de highlights. Tanto no maior desempenho quanto no menor desempenho, é exatamente resultado da eficiência comparativa. Então, os maiores destaques, eles são apresentados em highlights. Aqui é uma leitura um pouco mais aprofundada, onde a gente pode, por exemplo, identificar um outro horário interessante para ter essa mesma visão de positivas, que foi das 9 às 10, como eu expliquei anteriormente para vocês. Então, é interessante, além de ver as informações do highlight, a gente poder se aprofundar para conseguir compreender o que está por trás desse resultado que a gente está fazendo dentro do mercado. Bom, pessoal, nesse vídeo eu acho que essas eram as informações que eu gostaria de passar para vocês. Aqui no nosso chatbot do lado direito inferior, se você ainda ficou com alguma dúvida sobre esse conteúdo, por favor, manda uma mensagem para a gente. Nós vamos ter aí o maior prazer de responder vocês. Legal? Então é isso, muito obrigado e boas análises.